minha amada, minha querida despertada por Cristo, eu creio que você é uma despertada, porque neste dia você abriu os olhos, e quem abriu os seus olhos, quem a despertou, foi Jesus, o nosso Senhor. Então considere-se a cada dia que você abrir os seus olhos na manhã, lembre-se, considere-se uma mulher vitoriosa, porque você foi uma despertada por Cristo neste dia. Bem, eu hoje estou aqui num cantinho um pouquinho diferente, até me coloquei um cantinho um pouquinho mais apertado, porque é um cantinho onde em alguns momentos eu coloco algumas coisinhas minhas aqui, que eu oro, que eu preciso estar lembrando. Então aqui nesse cantinho eu deveria ter uma mesinha, eu ainda não a tenho, mas eu deixo algumas coisinhas aqui perto, nesse cantinho, que todos os dias eu venho finalizar as minhas arrumações para ir trabalhar, né? Colocar um relógio, enfim. Então todos os dias eu passo e observo algumas coisas que eu quero lembrar durante a semana, um versículo que o Senhor colocou no meu coração. Tenho aqui uma folha de um acampamento que eu fui lá no norte do Paraná, quando eu estava congregando em uma igreja. Eu escrevi alguma coisa nessa folha e ela está aqui para que eu possa me lembrar de agradecer sempre a Deus. Enfim, eu não sei se você tem um cantinho assim na sua casa. Eu vou melhorar um pouco o meu ainda, mas eu já tenho ele aqui. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho um cantinho, né? Que eu falo que é o meu cantinho de batalha, o meu cantinho de oração, e enfim. Mas quando ele ficar todo prontinho eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bem, o que nós vamos refletir hoje é algo que o Senhor colocou no meu coração durante a semana que se passou. E hoje é domingo, já no final da noite, né? E eu estou aqui finalizando essa reflexão, a qual o Senhor tratou no meu coração. Bom, está lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. É uma história muito conhecida, eu acredito que vocês já ouviram falar. Quem não ouviu falar, vai lá na Bíblia, folheia lá, encontra Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Essa história vai contar pra gente de uma das caminhadas de Jesus, onde um homem chamado Jairo, ele vai na procura de Cristo, na procura de Jesus, porque a sua filha está quase morrendo. Então, quando o Jairo encontra com Jesus, ele pede que Jesus o acompanhe até a sua casa, porque lá está a sua filhinha, e a sua filhinha está quase morrendo. Então eu penso, né, na minha cabeça, faço toda uma encenação para a história, né? Naquele tempo, a multidão caminhando, né, ao lado de Jesus, buscando ouvi-lo. Então Jesus estava sempre acompanhado de muitas pessoas. E no meio de toda aquela multidão apareceu Jairo, que conseguiu chegar mais próximo de Jesus. E então ele falou para Jesus, né, qual era o seu problema. Jesus começou a caminhar com este homem, com Jairo, em direção da casa onde Jairo morava. A filhinha de Jairo estava quase morrendo, ela estava muito doente. No entanto, no meio do caminho, né, em alguma altura do caminho aí dessa caminhada de Jairo com Jesus, né, e as demais pessoas que estavam em volta, de repente, Jesus é tocado de uma forma tão diferente, e que ele sente que algo, né, se moveu, que saiu o poder naquele toque, saiu algum poder, demandou, né, Jesus alguma cura, algo para uma pessoa. E então o que é que Jesus faz? Jesus imediatamente para. E então eu me peguei nessa história dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas batalhas, dentro da necessidade a qual a gente tem, né, diante do nosso trabalho, a nossa necessidade às vezes dentro do nosso lar, enfim, cada um com as suas necessidades, né? E então a gente se coloca diante de Deus, a gente clama ao Senhor por alguma necessidade, né? No caso de Jairo, era a filha muito doente. E então eu me peguei nessa história, e bem na parte onde assim Jesus para.
Jesus está caminhando com Jairo e de repente Jesus para. E ele fala, né, para os seus discípulos que estão ali em volta: alguém me tocou. E os discípulos, eu fico imaginando, né, aquela cara assim de que às vezes parece a gente, né, parece umas coisas tão óbvias pra gente, a gente chega e fala: ai, né, claro que isso aconteceu. Porque é muito óbvio, se você está andando no meio de uma multidão, é óbvio que você vai ser encostado por alguém, você vai esbarrar em alguém. Então eu fico imaginando, né, os discípulos falando: claro, Jesus, olha quantas pessoas estão ao seu redor. E Jesus responde para eles: não, de mim saiu o poder. Alguém tinha tocado diferente, né? A fé que uma mulher tinha tocado ele. Ela tinha uma hemorragia há muitos anos, mas não é esse o ponto ao qual eu quero que vocês entendam e reflitam comigo. É no meio da nossa angústia, no meio do nosso desespero, no meio da nossa necessidade, Jesus para. E aí, automaticamente, a impressão que eu tenho é que Jairo, naquele momento, foi deixado um pouco de lado. E Jesus, então, vai atrás e quer saber quem foi a pessoa que tocou nele, né? E Jairo está ali, eu fico me imaginando como mãe. Essa semana minha filha ficou um pouco doente, e enfim, às vezes, semana passada um dos meus netos. Então a gente já fica assim num desespero, né? É uma gripe forte, enfim, coisas corriqueiras. Mas a filha de Jairo, ele diz: Jesus, a minha filhinha está quase morrendo, vá, né? E daí no meio do caminho, Jesus para atender essa mulher e fica em silêncio com Jairo. E aí, minha querida? E aí, minha amada? E aí, Annelise? Como é que você tem recebido esse silêncio de Deus dentro da sua necessidade? Diga-se de passagem, eu não sei se você é como eu, mas a minha necessidade, ela é para agora. A gente não pensa na necessidade daqui para amanhã, não, para daqui 2 anos, 10 anos, não. Senhor, eu preciso, ao meu olhar, eu preciso disso, Senhor, neste momento. Por favor, né, nós fazemos um clamor até para Deus. Mas e aí, Jesus fica em silêncio. Como é que eu tenho recebido o silêncio de Jesus? Como é que eu tenho recebido o silêncio do Pai? Em algum momento eu já compartilhei com vocês que eu acredito que as respostas de Deus para as nossas orações, elas são 3. Sim, não e espere. Eu sempre me deparo no espere, a parte mais difícil para mim. Porque o sim é sim. Quando Jesus diz imediatamente sim, nós nos alegramos, né? Se ele diz não, eu confesso para vocês que tem algumas coisas que eu não aceito, porque não é do jeito que eu quero, mas eu entendo e daí eu aceito aquilo que o Senhor tem me dito não. Porque eu só estou vendo agora, Jesus já está vendo lá na frente. Agora o espere, minhas amadas, para mim é uma situação bem difícil. E é o que o Senhor tem trabalhado comigo. Espere. Assim como Deus fez, como Jesus fez com Jairo, né? Simplesmente ele deixou aquele por um momento, depois ele continuou a caminhada, né? Tem toda uma história aí, os centuriões lá, né, de Jairo vieram, os empregados de Jairo, né, encontraram com ele, com Jesus, e até disseram: olha, não adianta mais Jesus ir até lá, a menina já morreu. Pensa o pai quando recebe aquela notícia. E então Jesus tinha parado para atender uma outra necessidade. E aí Jesus, quando vai para a casa de Jairo, né, no caminho aí, eles encontram com os empregados e ele diz: olha, sua filha já morreu. Então, minhas queridas, que nós possamos aprender com essa história o esperar no Senhor. Jesus, quando os centuriões chegaram e falaram para Jairo que Jesus já não ia adiantar mais ir até lá, Jesus olhou para Jairo e disse: vá e somente creia. Somente creia. É isso, é sobre crer. O Senhor Jesus tem trabalhado muito essa
vivência do crer, a dependência do dia a dia, um dia de cada vez. Espere, espere, espere. E eu confesso para vocês, minhas amadas, que não é fácil a gente esperar. Não é fácil quando a nossa necessidade bate na nossa porta e nós não temos o que fazer humanamente. E então nós nos rendemos diante de Deus e o Senhor ainda fala: espere, ainda não está no seu momento. Mas e aí, como é que termina a história de Jairo? Jesus chega na casa de Jairo, a multidão lá, algumas pessoas, vizinhos, estão lá chorando, tristes realmente. Então Jesus entra na casa de Jairo juntamente, né, com os pais da menina, com alguns dos seus discípulos, né? Ele fala uma frase, né? Talita cumi, né? A Bíblia relata para nós que essa frase dita por Jesus, né, é: menina, levanta, levanta, menina, né? Então a menina levanta e aí ela, né, está bem, está recuperada. Jesus pede que dê comida e água para ela, enfim, e pede também que as pessoas não contem para ninguém o que foi que aconteceu ali. Vamos começar a entender, a procurar entender o que é que Jesus quer nos ensinar, né? Através das histórias que estão na Bíblia, através de suas parábolas, através das orações que nós temos feito, daquilo que Deus realmente tem entregue para nós, aquilo que nós temos que entregar a Deus, e nós precisamos realmente refletir. Essa foi a palavra que ficou aí no meu coração durante toda essa semana. Tem um louvor muito lindo que eu acredito que muitas conhecem, né? Que é Passa Lá em Casa, Jesus. Se depois vocês tiverem o privilégio de ouvir, é um louvor maravilhoso, um louvor muito lindo, onde realmente nós chamamos Jesus para passar em nossa casa, passar em nosso lar, né? Trazer cura, porque aqui dentro dos nossos lares nós temos vida, né? Através de Jesus. Até eu comentei com a minha filha, esse louvor ele é muito lindo, mas nós também temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós falamos. Um trecho do louvor fala, mexe na estrutura, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor mexa nas nossas estruturas, né? E quando nós pensamos em casa, é claro que a casa de Jesus é o nosso coração, é o nosso corpo, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Mas quando nós pensamos em uma construção, a estrutura da construção, ela é lá no fundo. Quando vai se mexer por algum motivo, os pedreiros, né, as pessoas, os engenheiros, eles não mexem só superficial. Então eles mexem no fundo. Então assim, ouçam esse louvor, ouçam com muita atenção e peçam que realmente Jesus mexa na estrutura, mas para que a cada dia nós possamos ser mulheres melhor, mulheres mais sábias, mulheres mais responsáveis, mulheres mais inteligentes, mulheres mais dedicadas à palavra, mais dedicadas dentro do nosso lar. Meninas, reflitam dentro dessa palavra, porque eu creio que o Senhor Jesus vai falar muito com vocês, assim como Ele tem falado comigo. Bom, hoje é isso. Deus abençoe ricamente a semana de cada uma de vocês. Deus abençoe e um beijo enorme!